O deserto começava onde os mapas paravam, um oceano de areia ocre queimada que engolia o horizonte e se turvava sob um céu tão pálido quanto pó de osso. Cat River sentiu o gosto de circuitos estáticos na língua enquanto o vento deslizava pelo casco do ônibus destroçado que servia como o último posto de controle licenciado. Os agentes do posto de controle nunca pareciam famintos, eles se regavam com o copo, sorviam a esperança com canudos de polímero reforçado e usavam o símbolo azul da Aquilex, a megacorporação que detinha a franquia global da sede. Cad ainda guardava seu próprio sigilo no bolso do casaco, embora tivesse arrancado os fios metálicos da lapela anos antes. Antigamente, esses fios significavam tudo, lhe davam autoridade para argumentar em tribunais arbitrais, para provar vivos ou mortos os recursos por um litro extra, para comparar as lágrimas de uma família com as previsões trimestrais. Ele também era bom nisso, bom demais, talvez, porque no fim sentiu o cheiro de podridão por trás do perfume legal. Uma mulher morrer em sua sala de espera enquanto ele redigia uma nota de rodapé que impediria uma comunidade de parques eólicos de acumular neblina por mais uma década. Seus lábios racharam e descascaram em silêncio. Depois disso, ele via o rosto dela sempre que fechava os olhos. Aquele rosto o acompanhava agora, sob o sol do posto de controle, enquanto assinava o último formulário de liberação que lhe permitia aventurar-se além do território licenciado. O policial, um jovem com implantes de cobre no maxilar, traçou o documento com uma caneta. Você entende que não haverá reivindicação de responsabilidade, recitou ele, com a voz monótona. Se você morrer lá fora, ficará lá fora. Seu DNA, seus dados pessoais e qualquer propriedade intelectual que você possua tornam-se recuperáveis sob a lei da biomatéria recuperável. Entendo, disse Cad. Ele pressionou o polegar no teclado. Ele vibrou, lendo os níveis de hidratação. Muito baixo, sinalizou. Inapto para viajar. Mas o oficial ignorou o aviso com um aperto de mão, a empresa preferia que os viajantes cruzassem a linha de chegada desidratados. Menos tentação de voltar. Deixaram-no ficar com apenas um cantil, equipado com um sensor que emitia um sinal sonoro a cada quilômetro. Se ele tivesse permanecido lá dentro, o sensor se sincronizaria com as torres de água, deduzindo créditos automaticamente. Lá fora, além das torres, o propósito do sensor era ritualístico, um lembrete de que cada gole roubava da Aquilex. Ele atravessou o último portão de arame e o mundo girou. Atrás dele, a ordem reinava, drones zumbindo, hologramas piscando, o tilintar distante de fluxos filtrados em cascata através de redes de carbono. À frente, o silêncio da zona morta respirava como um predador adormecido. Suas botas afundaram na areia que brilhava como vidro microscópico. O calor carregava o cheiro de circuitos antigos e polímeros queimados, pegadas chamuscadas de usinas solares há muito abandonadas. Seu objetivo era um rumor, um poço livre, um pulso artesiano que havia rompido as camadas sedimentares durante os terremotos de 97 e se recusava a ceder às equipes de licenciamento. Alguns o chamavam de veia-mãe, outros juravam que era uma miragem conjurada por nômades obcecados pela seca. Mas fragmentos criptografados, memorandos meio apagados, mensagens de protocolo fantasma e, certa vez, uma fita cassete gasta sussurrada em sua palma por um mensageiro insurgente, todos entoavam o mesmo refrão: água sem registro, água sem lei. Se existisse, destruiria a economia mundial. Mais importante ainda, poderia lavar a culpa das suas mãos. A primeira noite foi um exercício para lembrar como ouvir. O som se comportava de maneira diferente quando não havia paredes contra as quais os ecos pudessem ricochetear. Seu fogão de acampamento chiava ao lado dele enquanto as estrelas tremulavam, impolutas, quase arrogantes em seu brilho. Ele pensou novamente nas torres, onde constelações artificiais anunciavam esperanças potáveis. Beba amanhã, dizia o slogan, projetado em ouro líquido no céu das cidades. Ali, o slogan era irrelevante, o amanhã não podia ser comprado a crédito. Ele desenrolou uma folha de milar inteligente que mapeava a umidade atmosférica. As leituras eram absolutamente planas. As tiras de LED da folha pulsavam em vermelho, sem potencial de colheita. Ele a dobrou. O poço, se havia algum lugar, ficava muito mais fundo do que os sensores conseguiam sentir.
Cad se lembrou de outra folha, um documento corporativo de confidencialidade que ele havia redigido. Nele, ele havia definido pessoalmente as águas subterrâneas como capital intelectual potencial. A frase lhe rendera uma promoção. Ele cuspiu na areia. A saliva desapareceu antes mesmo de cair, arrebatada pelo ar sedento. O sono veio em cortes superficiais. Em sonho, ele estava em um tribunal onde o martelo do juiz era um pingente de gelo gotejante, derretendo a cada golpe. Alguém nos bancos, a mulher morta, talvez, perguntava de quem era a água. Ele tentou responder, mas sua garganta se encheu de cascalho. Um grito metálico o acordou bruscamente. O céu estava roxo e um planador drone circulava acima. Suas asas estavam esfarrapadas, suas luzes de orientação fracas, devia ter sido recuperado há muito tempo e reaproveitado. Ele agarrou a cantina. O drone estava farejando sensores, se detectasse extração não autorizada, ele se aproximaria. Mas, após uma espiral lenta, desviou-se, rumou para o norte e foi engolido pela névoa. Ele esperou até que seu pulso se acalmasse antes de fazer as malas. Amanhã tinha gosto de poeira de bateria. Ele calibrou sua bússola para fios elétricos sem vida que se erguiam em fileiras esqueléticas da areia. Estes já haviam feito parte da grande rede de dessalinização, um experimento que fracassou quando a Aquilex patenteou a própria evaporação. Ele caminhou sob tubos arqueados onde o sal ainda formava uma crosta como gelo. Ocasionalmente, o vento soltava um pedaço, ele caía como neve quebradiça. Ao meio-dia, encontrou a trilha de uma caravana, sulcos marcados por pneus largos, meio apagados pelas dunas movediças. Pegadas também, milhares, talvez, mas nenhuma marca recente. A trilha parecia antiga, até mítica, como as antigas rotas de peregrinação deviam ter parecido aos pensadores medievais. Ele seguiu o instinto tanto quanto a direção. O fio sussurrante em sua mente o puxava para o oeste, em direção à região dos cânions, onde o solo outrora se curvava sobre aquíferos como punhos cerrados. Suas memórias tentavam preencher o silêncio. Ele se lembrava de negociar com uma tribo do deserto cujo conhecimento jurídico cabia em um único provérbio: a garganta não conhece propriedade. Ele lhes havia fornecido uma pasta de contratos em troca de um tubo de alimentação do tamanho do braço de uma criança. Quando a tinta secou, a tribo desapareceu nos distritos residenciais corporativos e nunca mais viu o sol. O tubo de alimentação rendeu bilhões à empresa. Ele caminhou até as bolhas estourarem e se transformarem em crescentes úmidos. Racionou os goles, 3 goles medidos pela manhã, 1 ao anoitecer. O sensor da cantina emitia alertas que variavam de amarelo a vermelho. Ele os ignorou. A corporação podia rastrear os pings, mas pouco podia fazer. A zona morta estava fora da jurisdição de conformidade. Ali, a violência era mais barata do que o litígio. No 4º dia, ele cruzou com um barco de pesca de poeira, sustentado por portões de carbono recuperados e pela vontade frenética de seu piloto. A piloto, uma mulher com lentes soldadas sobre as órbitas vazias, saudou-o com um gesto que poderia ter sido um aceno ou o desembainhar de uma arma. Ele ergueu as mãos. Ela se aproximou, as rodas de 3 rodas de seu barco cortando as dunas em tiras. Você tem sangue corporativo, ela sussurrou através de um alto-falante quebrado preso a uma guirlanda em seu pescoço. Costumava, ele respondeu. Sua risada explodiu como um cano rachado. Costumava significar que ainda há crédito no seu sangue. Para onde você está indo? Procurando uma nascente. Uma mola. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse medindo a altura dele para um caixão. Molas se torcem, elas se enrolam. Faça uma pergunta direta da próxima vez. Ele tentou novamente. Estou caçando aveia que jorra sem contrato. Ah! Ela cuspiu óleo. A história do selvagem. Você sabe disso. Todo mundo que morre de sede sabe disso. Mas conversa é sal. Você precisa de passagem. Ela olhou para o cantil dele. E você está quase vazio. Eu troco, disse ele. Ofereceu dados, chaves de criptografia corporativas que ele havia memorizado e gravado em microfilme. Elas poderiam desbloquear arquivos de ventilação,
Talvez até listas de servos para drones. Para um catador, isso era ouro. Ela aceitou. Meu nome é Lux, disse ela, fazendo-o subir a bordo. O barco avançou com um jato de hidrogênio. Atrás deles, o deserto se reorganizava ao vento. O esquife de Lux abriu caminho ao longo de cumes onde o sal endurecido brilhava como espelhos. Ela raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras carregavam o peso dos ossos. Uma vez vi um homem, disse ela, que trocou sua sombra por 2 litros. A companhia mantinha sua sombra arquivada, caso ele tentasse se esgueirar de volta para o sol. Cad imaginou, um burocrata arquivando fantasmas em gavetas etiquetadas com substancial e insubstancial. Você roubou de volta? Perguntou. Não, disse Lux. Deixamos a gaveta aberta para que ele pudesse escapar sozinho. Ele se perguntou se ela estava zombando dele ou simplesmente dizendo a verdade, a única maneira que os desertos permitem. Ao anoitecer, chegaram a uma cicatriz na terra, uma cratera do tamanho de um estádio, margeada por sedimentos quebrados que revelavam camadas como as páginas de um livro queimado. O calor subia da cavidade em cordas brilhantes. No centro, algo cintilava. Lux freou o esquife. É uma broca, disse ela. Tecnologia antiga. Metade do tamanho de uma torre. Os desgraçados tentaram espalhar o boato aqui. Quebraram a espinha. A broca estava em um ângulo torto, com os dentes de titânio cegos e reduzidos a saliências. Ao redor, tendas de plástico murchavam, meio enterradas. Uma faixa desbotada, ainda presa a 2 estacas, dizia a propriedade de Aquilex. As letras descascavam como crostas. O pulso de Cad martelava. O fracasso era uma boa notícia, uma perfuração quebrada significava que o poço desafiava a classificação. Mas poços podiam se mover, aquíferos recuavam quando danificados. Ainda assim, aquele buraco contava uma história, a corporação havia acreditado. Só isso já significava esperança. Eles acamparam ao lado da sombra da broca. Lux recolheu um pacote de cobertores térmicos que estalavam ao serem desdobrados. Eles comeram comprimidos de nutrientes que se expandiam como espuma contra suas línguas, gerando umidade suficiente para engolir. Tarde da noite, relâmpagos riscavam o céu sem trovões, relâmpagos secos nascidos da fricção sem tempestade. Cada clarão iluminava silhuetas distantes movendo-se em marchas sinuosas. Colunas fantasmas, sussurrou Lux, sacando seu rifle. Evite-os. Eles se reúnem para os guardiões da água. Caçadores licenciados. Ele observou as figuras desaparecerem. O medo lambeu as bordas de sua mente. Até onde a empresa perseguiria rumores renegados? Mais longe do que a lei permitia, certamente. O dia seguinte trouxe cânions, labirintos escavados por rios há muito evaporados, com suas paredes marcadas por fantasmas minerais. Lux guiou o barco ao longo das marcas de giz deixadas por contrabandistas. Nas passagens estreitas, o sol era uma lasca, mas o calor se acumulava como chumbo derretido. Cisternas escavadas na rocha sugeriam fontes antigas. O cantil de Cad baliu seu último aviso. Ele apertou o botão de silenciar. Lux não disse nada, mas franziu o senho sob as lentes. Estamos perto, insistiu ele, embora não confiasse mais na própria voz. Eles subiram uma rampa que terminava em um platô coberto de tanques de armazenamento destruídos. Os logotipos dos tanques estavam apagados, mas Cad reconheceu o formato, modelos que ele havia requisitado para testes de campo. Ele se lembrava de ter autorizado a mobilização perto de corredores de refugiados, usando a lógica de que a escassez incentiva padrões de migração favoráveis à aplicação de políticas. Ele sentiu um gelo se acumular em seu estômago, apesar do calor. Lux ajoelhou-se diante de um tanque e arrancou um painel. Lá dentro, resíduos em pó grudavam nas paredes. Ela lambeu a ponta do dedo e cuspiu. Eles encheram isso com dissecante. Tiraram água direto do ar para impedir a entrada de viajantes. Ela o encarou como se estivesse pesando sua alma. Quantas respirações você sentenciou, advogado? Demais, ele admitiu.
Seu silêncio depois disso pareceu mais pesado que qualquer acusação. Eles retomaram a jornada sob um céu que se tornava cada vez mais escuro ao anoitecer. O planalto descia, revelando um vale fumegante de redemoinhos de poeira. Em seus vórtices, fragmentos espelhados dançavam, fragmentos de espelhos solares. No coração do vale, erguia-se uma torre de basalto, afiada como uma agulha. Uma rachadura em sua base exalava um brilho tênue. Lux parou o esquife tão abruptamente que Cad quase caiu para a frente. Ela apontou. O brilho era inegavelmente líquido, um fio d'água que refletia o sol poente e o lançava de volta em flashes de mercúrio. Ao lado, um altar rudimentar de pedras ostentava símbolos, cabaças vazias, anéis e até mesmo uma pelúcia desbotada de criança. Peregrinos estiveram ali, deixando dívidas não pagas. A garganta de Cad queimou. Ele deslizou do bote e se ajoelhou na poeira. O fio d'água formou uma película sobre o basalto antes de cair em uma cavidade que devia ter transbordado. Ele tocou o líquido com o dedo. Frieza. Real, inegável. Ele levou a gota à língua. Água. Mas não era o suficiente para beber, ainda não. A nascente estava ferida, sangrando um fio em vez de uma torrente. Cicatrizes de selo de cerâmica ao longo da rachadura sugeriam intervenção corporativa. Tentaram tapá-la, mas não conseguiram fechá-la completamente. Como uma veia cortada, não cortada. Lux agachou-se ao lado dele. Assim anda o mito, murmurou. Ele examinou o basalto mais de perto. Microfissuras ramificavam-se atrás da linha visível. Se a face rochosa se fraturasse ainda mais, o fluxo poderia aumentar. Ou a nascente poderia desaparecer para sempre. Ele precisava decidir rápido, se alargava a fissura ou buscava uma fonte mais profunda. Mas a decisão foi roubada pelo som dos motores. Uma nuvem de poeira se ergueu na crista distante, veículos blindados, luzes pulsando em cobalto, a assinatura dos guardiões da água. Afinal, eles haviam seguido os sinais. Lux olhou para ele. Você decide, corporação. Lutar, fugir ou acabar com a veia. Ele se virou para o pequeno riacho que captava os últimos raios de sol. O mundo se equilibrava em seu brilho. Ele sentiu o peso de cada contrato que já havia assinado, cada vida desidratada por uma linha de texto. Sua mão se fechou em torno de uma lasca de basalto irregular como culpa. Os motores ficaram mais barulhentos, rosnando como gafanhotos mecânicos. Ele respirou fundo, seco como um pergaminho, e sussurrou, nós o libertamos agora ou nunca mais. Ela assentiu, preparou uma munição e se posicionou no cume. Cad atingiu a fissura. O basalto se partiu com um som semelhante ao de um trovão úmido, um estalo interno profundo que provocou um tremor que percorreu a torre e desceu até o fundo rachado do vale. Por um instante, a fissura manteve sua largura, um sorriso fino como uma faca vazando prata no crepúsculo, depois se flexionou ainda mais, expelindo uma rajada úmida com cheiro de calcário e raízes esquecidas. Cad sentiu a pressão mudar contra seus tímpanos, o ar que exalava carregava uma umidade tão densa que tinha um gosto doce na língua. Ele atacou novamente. O fragmento de basalto em sua mão estalou, cortando sua palma, mas o ferimento se perdeu no rugido que se seguiu. A rocha se abriu. A água irrompeu em um leque ofuscante, martelando a poeira, transformando o chão sob ele em lama instantânea. O vapor subiu onde os primeiros jatos quentes atingiram a pedra queimada pelo sol e se transformaram em vapor. Um rio recém-nascido começou a rugir em costa abaixo, e com ele veio um fedor de canos enferrujados, evidência de todas as antigas sondas de perfuração que haviam perfurado e morrido no sal. Lux assobiou, meio admirado, meio em alerta. Atrás deles, os carregadores dos guardiões subiam a crista, barras de luz girando espirais de cobalto no céu que escurecia. Torres se desdobraram, insetívoras e precisas. Uma gota estilizada, o selo corporativo, brilhava em cada proa blindada. Alto-falantes crepitavam, parem de mexer. Afastem-se da abertura. Este recurso está sob reivindicação provisória. Lux respondeu com tiros. Seu rifle de bobina lançou arcos azuis que atravessaram o crepúsculo.
2 arcos atingiram a grade frontal de um drone, faíscas caíram e o porta-aviões derrapou para o lado, com os pneus arranhando a lama que subia. Cad se abrigou atrás de uma placa de basalto que segundos antes fora a superfície da torre. Os respingos o encharcaram, jorrando sangue de sua palma. O próximo porta-aviões disparou um flash flare, um brilho de magnésio puro que pintava cada sombra em negativo. Quando a visão de Cad clareou, Luke já estava correndo ladeira abaixo, rifle na mão, joelhos erguidos contra a terra que sugava. "Anda, traje", gritou ela. "Eles vão congestionar o vale em 2 minutos." Ele cambaleou atrás dela, meio cego, com as botas afundando até os tornozelos enquanto o fluxo recém-nascido se adensava em uma correnteza. Cada passo era um respingo. Acima, uma tríade de drones perseguidores disparou, com as lâminas unindo. As máquinas se espalharam, projetando treliças de feixes vermelhos de mira que tremeluziam na névoa. Luke girou e ergueu o rifle novamente, mas Cad a agarrou pelo ombro. "Demais", disse ele, ofegante. "A cobertura vai desaparecer quando a água subir." Apontou morro abaixo, em direção a um conjunto de ruínas, tanques destruídos, arcos de conduíte semi-enterrados e, o mais importante, uma ruptura escura na parede do vale, um túnel de manutenção destruído décadas atrás e abandonado para sufocar com escombros. Luke sibilou em concordância. Eles deslizaram, derraparam, às vezes nadaram completamente conforme o fluxo da fonte ganhava força. Quando chegaram ao primeiro arco arqueado, o canal atrás deles espumava até a altura dos quadris, fervilhando com pedaços de espelho quebrado. Guardiões vadiavam atrás, com água até a cintura, mas seus pesados exoesqueletos afundavam na lama que lembrava salinas e se recusava a esquecer. Cad mergulhou primeiro no túnel. Lá dentro, o ar estava mais fresco, com cheiro de mofo e lubrificante antigo. Ele raspou os joelhos e cotovelos nas vigas caídas enquanto Luke disparava rajadas para trás para interromper a mira dos perseguidores. Projéteis atingiram a boca do túnel, esporos de concreto flutuavam como pólen radioativo. 15 metros rastejando, chegaram a um cotovelo onde uma escotilha de serviço corroída se escancarou, com a porta destruída pelos salvadores. Cad passou por ela e mergulhou na escuridão. Luke o seguiu, o rifle bateu ruidosamente na grade de metal. Aterrissaram com água parada até as coxas, estagnada, oleosa, mas ainda assim água. Suas luzes cortavam cones estreitos sobre uma câmara de reservatório subterrânea, cujo teto se perdia na sombra, e a parede oposta pulsava com tênues algas bioluminescentes. Luke suspirou. "Olha só, empresa. Uma catedral para órfãos." Cad limpou lama e sangue do rosto. O corte na palma da mão queimava. O rugido da fonte lá fora reverberou através dos ossos de aço da câmara, uma batida de coração colossal. Em algum lugar acima, as costuras estruturais rangeram. "Não ficará estável por muito tempo", disse ele. "A pressão na superfície está reescrevendo o fundo do vale." "Então seguimos em frente." Luke bateu as lanternas de pulso em fachos mais largos. Uma passarela acompanhava a parede curva, subindo em camadas em direção a um duto de ventilação destruído que se estendia até sumir de vista. "Para cima ou para baixo?" Cad hesitou. Para cima, talvez, voltasse às redes de busca de Varden. Para baixo, o próprio reservatório, poderia se conectar ao aquífero, uma rodovia subterrânea de água. Mas ele se lembrava dos hidromapas corporativos, túneis ali embaixo entrelaçados como veias, alguns sem saída, outros desmoronados sob falhas sísmicas. A navegação se tornaria uma incógnita, e incógnitas no escuro afogariam exploradores. Antes que ele respondesse, uma nova voz veio de cima. "Abaixem as lanternas. Aproximem-se do corrimão com as mãos à mostra." O inglês carregava um sotaque moldado por pulmões desidratados, oco, mas firme. Dezenas de pequenos pontos verdes apareceram na passarela, miras infravermelhas. O rifle de Luke ergueu-se por reflexo. Cad pôs a mão no cano da arma. Água pingava de sua manga. "Não somos guardiões", gritou ele. "Eles estão atrás de nós." Silêncio, exceto por tiros distantes ricocheteando no túnel. Então, uma escada chacoalhou.
Figuras subiram, formas esguias envoltas em trajes de mergulho de retalhos, rostos escondidos atrás de máscaras de recirculação feitas de garrafas de filtro rachadas. O líder carregava uma espingarda antiga, sem coronha e com um cano cerrado. Luke sussurrou: "Cavaleiros livres." O portador da espingarda chegou ao chão da câmara. Observou-os através das lentes arranhadas. Acima da máscara, seus olhos estavam injetados de sangue, mas conscientes. "Você abriu a veia materna", disse ele, sem fazer nenhuma pergunta. "O VAR está subindo." Cad assentiu. Os guardiões se aproximaram. "Precisamos de passagem." "Custos de passagem", disse o homem. Cad sentiu o velho reflexo, o instinto de negociação, se contorcer em suas entranhas. Ele o matou. "Não tenho mais códigos", disse ele. "Só um motivo. Água de graça." O olhar do homem se demorou na palma ainda sangrando de Cad, na arma lascada de Lux, no tecido corporativo que cobria os ombros de Cad como uma cicatriz não cicatrizada. Motivação é uma moeda fraca aqui. Mas sangue compra alguma coisa. Ele gesticulou para a mão de Cad. "Deixe-a cair." "O túnel bebe tributo." Cad abriu o punho. Gotas batiam no reservatório, cada anel brilhando em âmbar à luz da lâmpada. O homem se virou e fez sinal para que o seguissem. "Venham. A trilha dos sifões está inundando. Se os guardiões incendiarem a entrada, selaremos o aço atrás deles." Eles subiram a passarela. Luzes revelaram mais pessoas, mulheres, crianças, anciãos, todos emergindo de alcovas, carregando fardos, cabos, kits de ferramentas surrados. Eram clãs dos túneis, os parentes do aquífero, nascidos de boatos e raramente vistos. Lux murmurou respeito baixinho. Cad contou centenas. Gerações vivendo de vazamentos e tecnologia de superfície roubada. Em seus olhos, ele viu a mesma memória ressequida que assombrava seus sonhos, mas eles se moviam no ritmo de pessoas que acreditavam que o amanhã se entregaria sem contratos. O líder, que se apresentou como Marrow, os guiou por um corredor onde o ar se tornava úmido e quente, as paredes pulsando com veios de condensação. Canos acima rangiam em ondas crescentes. O rio recém-nascido lá em cima buscava saídas. Chegaram a uma câmara de junção cercada por 6 portas, cada uma marcada com glifos pictográficos em vez de palavras: espiral, espinho, horizonte, semente e outras 2 meio apagadas. Medula escolheu horizonte. Portas se abriram sobre rolamentos enferrujados, revelando uma cabine de elevador de carga suspensa sobre a escuridão. Lux franziu a testa. "Poder." Marrow chutou um gerador de pedal. Bobinas de indução chiaram, o elevador tremulou. Uma corrente de luzes de fada piscou e ganhou vida ao longo do teto da gaiola. "Morre de vez em quando", admitiu. "Reze para a entropia." Eles se espremeram entre caixotes de cabos de conexão e cestos de junco cheios de minerais em pó, estabilizadores eletrolíticos, Cad supos. A gaiola caiu com um gemido. As paredes do poço passaram rapidamente, revelando murais pintados com algas luminescentes, uma crônica do exílio. Ele viu representações de caravanas afastadas das torres, figuras desabando sob sóis escaldantes, crianças tirando água de luas espelhadas. Depois, painéis recentes, silhuetas rompendo uma torre de basalto, água jorrando para o céu. Seu estômago se contraiu diante da imagem espelhada daquele momento, já transformado em mito. A gaiola parou com um baque surdo. Portas se abriram para uma caverna tão vasta que a lanterna de Cad não conseguia alcançar o teto. O chão, no entanto, cintilava, um lago raso, claro como o ar, estendendo-se até o horizonte. Em sua superfície flutuavam nenúfares hexagonais de plástico reciclado, cada um contendo tendas, coletores solares e minúsculas turbinas eólicas. Centenas delas, uma vila flutuante brilhando em azul petróleo sob fileiras de LEDs recuperados. Lux respirou fundo. Nunca pensei que invejaria os habitantes do fundo. Marrow pisou em uma ponte flutuante. "Nós a chamamos de fonte", disse ele. "As lágrimas da mãe se acumulam aqui." Ele bateu na água com a coronha da arma. Ondas se sucediam, cintilantes.
Sem filtro, sem medição. Pureza pré-industrial. Prove se houver dúvida. Cad ajoelhou-se, juntou as mãos em concha e bebeu. Era fresco, rico em minerais, vivo. Lembranças de comprimidos de ração e sensores de cantil se reduziram ao absurdo. Ele bebeu novamente, desta vez com avidez, até que Lux o cutucou. Calma, disse ela. Seu intestino esqueceu a abundância. Crianças se reuniram, curiosas. Cochichavam sobre tempestades na superfície e dragões de metal. Marro as dispensou com um gesto. Chamem os anciãos. O conselho se reúne. Para Cad e Lux, ele disse, avisamos, a liberdade é frágil. Guardiões farejam fraquezas. Se eles se enterrarem, inundaremos as galerias inferiores, mas isso nos dá horas de vantagem. Lux foi a primeira a entender. Você o quer, disse ela, apontando o queixo para Cad. Um codificador corporativo ganha tempo. Marro não negou. Seus sensores ainda estão sinalizando. Sua identidade ainda está registrada. Conecte-nos às torres. Se a Aqua e o Lex perder a telemetria, eles vão se descontrolar. A garganta de Cad se apertou. Você precisa de sabotagem. Precisamos negociar, corrigiu Marro. Mas falar com tiranos exige manter o oxigênio deles como refém. Ele encarou Cad até que ele se sentiu sobrecarregado. Você cavou o ferimento. Termine a cirurgia. As horas se turvaram. Eles o levaram a uma cúpula feita de fibra ótica, meio laboratório, meio capela. Lá, um conselho de sábios do túnel o alimentou com dados, frequências de torre arquivadas, dialetos de comando de drones, pacotes de criptografia desatualizados. Ele trabalhava, com os dedos molhados de água mineral e antisséptico. Lux estava de guarda na entrada da cúpula, rifle sobre os joelhos, observando cada túnel que respirasse ecos. Cad criou um vírus quimera, um troja legal disfarçado de ping de conformidade rotineiro. Uma vez inserido por meio de suas credenciais antigas, ele se espalharia pelos servidores de cobrança e converteria todas as licenças de água em uma bandeira de acesso aberto. Duração indeterminada, mas provavelmente horas antes que as redundâncias fossem acionadas. Suficiente, talvez, para que os Kim emergissem, enchessem cisternas e cavassem artérias de escape mais profundamente em rochas inexploradas. Seu crânio pulsava com o código, mas a cada ciclo recursivo ele sentia um estranho alívio, como se cada subrotina apagasse uma linha do seu livro de pecados passados. Ao amanhecer, embora o amanhecer ali fosse medido apenas por uma calmaria sísmica e trovões distantes, ele compilou a carga em um pendrive do tamanho de uma unha. Lux se aproximou. Guardiões invadiram o túnel Delta, disse ela baixinho. Temos talvez 40 minutos. Ela ofereceu um adesivo dérmico. Para a mão. A adrenalina amorteceu a dor, ele recusou. Quando isso disparar, eles vão me atacar, disse ele. Preciso de alcance de transmissão. Repetidor da torre lá em cima. Suicídio, respondeu Lux. Mandato, ele respondeu. Marro concordou com o plano. Ele os armou com rebreaters e sinalizadores de direção, e então abriu uma comporta que os lançou em uma torrente que fluía em direção à superfície. Eles dispararam para cima em corredeiras escuras como o breu, batendo nas paredes dos canos, com os pulmões ardendo até que os rebreaters se engajaram e bombearam oxigênio frio. O cano terminava em um poço de manutenção abarrotado de detritos que a pressão da água começara a ejetar. Lux firmou as botas, disparou arpéus e escalou. Cad a seguiu, segurando o propulsor de fragmentos na mão machucada. A subida se abriu para o ar noturno agitado pela tempestade, nuvens fervilhando, relâmpagos esqueletizando a torre de basalto que haviam quebrado. O vale havia mudado irreconhecivelmente, um lago cintilava onde antes havia poeira seca, refletindo relâmpagos e mercúrio derretido. Destroços de drones balançavam como insetos mortos. Os guardas ainda ocupavam a crista, mas seus veículos estavam semi-submersos, enquanto as equipes se apressavam para erguer holofotes. Os faróis de cobalto das torres piscavam de forma irregular, a interrupção da rede já estava corroendo os circuitos.
Lux avistou um mastro de transmissão a meio caminho de um deslizamento de terra onde ainda havia cabos de energia. Eles correram, usando afloramentos rochosos como proteção. 2 vezes congelaram enquanto os holofotes varriam, trovões e pás do rotor abafavam suas respirações. Perto da base do mastro, um perímetro de arame farpado brilhava. Lux o cortou com um alicate de corte enquanto Cad conectava os fios de seu drive de fragmentação a uma porta de serviço ativa, embutida sob a placa de manutenção. Seu antigo login falhou, surpreendentemente, na segunda tentativa. A memória muscular digitou credenciais que ele jurou esquecer. O handshake da rede ficou lento, nós a jusante sufocando com a interferência do Kim. Perfeito. Ele injetou o Trojan. Um tom suave confirmou a execução. Um suspiro. 2. Do outro lado do vale, holofotes piscaram e se apagaram. Os giroscópios das torres afundaram. Os lacres dos transportadores se abriram com suspiros pneumáticos enquanto os privilégios de acesso eram relegados ao público. Acima, no horizonte, a distante grade da torre licenciada ondulava, milhares de símbolos azuis cintilando em âmbar, depois em verde, e então desaparecendo completamente. Os hidrômetros de uma cidade inteira se abriram. O mastro zumbia como um diapasão. Faíscas se espalhavam. Cad puxou a trava, a escotilha explodiu em um arco de fogo que atingiu seu antebraço. Lux o arrastou para trás enquanto o mastro vomitava fumaça. Guardiões gritavam ordens distantes, o caos rompendo o latido formal de comando. Eles fugiram ladeira abaixo, em direção à água da enchente, na altura dos juncos, deslizando entre os carregadores virados. Um oficial da guarda, sem chapéu, tentou apontar uma arma, suas lentes do HU demonstravam estática. Lux o golpeou com a coronha do rifle e o empurrou para baixo de uma onda. Mais relâmpagos cortavam o céu, mas esses raios eram de um dourado branco, seguidos por trovões com um som diferente, mais profundos, vindos do subsolo. O fundo do vale se dobrou. Novas fissuras se abriram, expelindo geysers. A veia-mãe, agora totalmente desperta, reescrevia a geografia. Chegaram à foz de um arroio seco, agora um vertedouro furioso, e vadiaram até que parentes do túnel os puxaram para um pontão. Marro ficou ali, encharcado, rindo silenciosamente. Apontou para o céu. Através de nuvens dispersas, a primeira chuva de verdade em décadas começou a cair, gotas grossas e quentes que atingiam a água da enchente e desapareciam em vapor. Lux tirou as lentes e deixou a chuva lavar as pálpebras cicatrizadas. Cad olhou para a torre de basalto, meio desintegrada, envolta em névoa. A água que ela gerava havia invocado sua irmã esquecida, a água do céu em cascata, livre de qualquer propriedade. Ele sentiu lágrimas, uma mistura de gratidão e exaustão, e o sal sendo lavado de sua pele. A voz de Marro ecoou sobre o vento crescente. Eles virão com cadinhos e reivindicações amanhã. Hoje nós bebemos. Ele entregou a Cad um cantil surrado, com o sensor arrancado. Juntos, eles o encheram com o ar, não com a enchente, bocas abertas como crianças sob uma sarjeta. Em algum lugar, torres escureceram, seus slogans holográficos derrotados pela simples precipitação. A bebida amanhã tornou-se irrelevante, o amanhã caía por toda parte, imparável, e não havia um advogado vivo que pudesse entrar com uma ação de cessação e desistência contra as nuvens. A chuva não caía em lençóis, mas em véus errantes, como se o céu tentasse se lembrar da coreografia das tempestades após tantas décadas de seca. Por 2 dias inteiros, o vale zumbia sob aquele aguaceiro espectral, cada riacho abrindo novas artérias, cada antiga fratura se desdobrando em um afluente. Lama se transformava em seda, pedra em esponja, e o ar se enchia de um cheiro verde que ninguém ali presente jamais havia inalado, um aroma primordial de germinação que fazia as crianças rirem sem saber por quê. Cad passou a primeira noite do dilúvio ajudando os parentes do aquífero a unir pontões em avenidas flutuantes. Lux transformou o rifle de bobina em um arpão para arrancar placas solares recuperadas de carregadores de guardiões afundados, e os clãs de Marro instalaram esses painéis em andaimes de bambu para que a vila de Velspin brilhasse como uma constelação carregada pela maré. Peixes brilhantes como neon, descendentes de fazendas biotecnológicas há muito abandonadas, seguiram o brilho,
mordiscando cabos. Quando as crianças tentaram pegar os peixes com redes, os anciãos as impediram. Caçar os primeiros frutos é tomar emprestado a escassez, disse uma mulher, com a voz rouca de admiração. Que o vale se banqueteie antes de nós. Durante breves períodos de calmaria na chuva torrencial, Cad agachava-se sob toldos de lona e soldava um repetidor portátil com peças do drone Varden. O troiano que ele havia liberado ainda corria pelas redes corporativas, mas o grande volume de patches de pânico fazia com que sua meia-vida diminuísse a cada hora. Ele precisava de redundância, mais um pulso para manter as licenças desbloqueadas por tempo suficiente para que o ímpeto da chuva se espalhasse além dos cinturões áridos e chegasse às cidades que veneravam a escassez. Cada vez que ele ligava o repetidor, fragmentos de conversas de emergência vazavam pelo éter. Contabilidade central offline em 9 setores. Matriz de dissecador solicitada para prontidão orbital. Manter todas as negociações de ações, reduzir o limite de futuros em 15 pontos. A expressão dissecator Arei o arrepiou mais do que qualquer ameaça balística. Anos antes, em um simpósio sobre o clima disfarçado de filantropia, ele havia analisado um white paper sobre essa mesma plataforma, um anel de satélite de aerossol capaz de desencadear microsecas semeando nanofibras higroscópicas na atmosfera superior. Oficialmente, a tecnologia existia apenas como prova de conceito, um mecanismo de segurança caso a guerra hidrológica violasse a tolerância dos acionistas. Agora, a corporação parecia pronta para acioná-la. Lux leu as mesmas entrelinhas. Encontrou Cad curvado sobre o repetidor e jogou para ele um sachê lacrado de frutas reidratadas. Coma, ordenou. Pensar em tempestades requer açúcar. Ele rasgou a bolsa com as unhas ensanguentadas, provou pêssego de verdade, e quase chorou. Se eles acenderem a matriz, disse ele, sentindo o sabor, eles vão ferver essas nuvens antes de cruzarem a divisória. O vale bebe, as cidades-torre permanecem sedentas, um mito contido. As lentes de Lux ainda estavam ausentes, a chuva deixava seus olhos em carne viva, mas sem piscar. A menos que eliminemos a autoridade do gatilho primeiro. Medula juntou-se a eles, a água escorrendo de sua capa em tiras prateadas. O gatilho está no fuso, disse ele, e até mesmo pronunciar esse nome parecia distorcer o ar. Todos conheciam o fuso, uma agulha de obsidiana com quilômetros de altura enterrada na capital da licença, cidade meridiana. Ela ancorava o Plin orbital, os cofres de faturamento, o Senado corporativo, a mais sagrada das catedrais áridas. Nenhum forasteiro havia pisado além de seu perímetro em 40 anos. Cad fechou a bolsa com um puxão. Eu projetei metade da arquitetura de conformidade daquela torre. Se chegarmos à pilha de nós terciários, posso reverter o anchaque do dissecador e assinar o conjunto em espera indefinida. Ele respirou fundo, como não sentia que merecia. Também assinarei minha própria acusação por 1000 atos anteriores, mas se a chuva chegar primeiro a Meridian, não sobrará nenhum tribunal disposto a me julgar. A resposta de Marrow foi simples, então caminhamos por um rio até o Spindre. Êxodo rio abaixo. Ao amanhecer do terceiro dia, o rio recém-nascido havia aberto um canal navegável através da escarpa sul e desaguado em um sistema de cânions que outrora servia como corredores de carga. Os parentes do aquífero coletavam destroços, telhas de polímero, tampas de tambor, motores de trenó magnético descartados, e costuravam botes cujas proas ostentavam símbolos de giz abençoando percursos não escritos. Cad nunca havia pilotado nada maior do que um bonde urbano, mas Lux enfiou um leme em suas mãos. Pense como água, ela disse, não como trilhos. A flotilha partiu sob um céu tingido de roxo, onde drones de secadores rondavam, mas não ousavam lançar cargas úteis enquanto nuvens de tempestade ainda ferviam. A chuva se suavizou em névoa, a superfície do rio sibilou sob seu próprio calor recém-nascido. Nas curvas, as paredes do cânion brilhavam com microalgas despertando de sua dormência, camadas de luminescência esmeralda pintando glifos que nenhum historiador vivo conseguiria traduzir. No meio da viagem, encontraram refugiados cambaleando pelas saliências acima da enchente, mineiros de dunas de sal, contrabandistas de olhos fundos, viúvas segurando cabaças vazias. Alguns gritavam avisos sobre os bloqueios dos guardiões rio abaixo, outros imploravam por passagem.
O espaço nos botes era precioso, mas as histórias também. Cada nova voz era uma palha a mais no lombo do camelo corporativo. Lux puxou os mais fracos a bordo, racionou-lhes o caldo preparado com areia nutritiva. O rio se alargou e a flotilha cresceu de 13 embarcações para quase 40. Cad se movia entre os passageiros, suturando cortes, recalibrando filtros de água, ouvindo. Um homem magro o reconheceu pelo nome, por uma antiga manchete jurídica, não por uma rebelião recente, e tentou cuspir, mas não tinha mais saliva. Você litigou a moratória de captura da névoa, grasnou o homem. Meu município sangrou o ar por sua causa. Cad não ofereceu defesa, palavras seriam uma segunda traição. Em vez disso, entregou ao homem o que restava de seu fio de ferida e o ensinou a costurar velas com fibra de seringueira. A raiva do homem não diminuiu, mas suas mãos encontraram propósito, e o propósito impediu que ambos se afogassem em memórias. No quinto dia, chegaram a um entroncamento ferroviário onde torres enferrujadas de levitação magnética ainda atravessavam o cânion como costelas fossilizadas. A água subia até a metade das torres, rodopiando com detritos. Além, ficava o cinturão de vidro, 100 quilômetros de deserto solar rachado ao redor de Meridian City. O rio, inimaginavelmente, agora cortava direto seu coração, transformando um deserto de painéis em uma artéria úmida que se dirigia à metrópole. Marrow ancorou a frota sob um pilone tombado e convocou os líderes de cada esquife. Aranhas relâmpago rastejavam sobre bigornas de nuvens distantes enquanto ele falava. Esta noite, o rio nos assombra sob campos solares. Os guardas não atirarão nos reservatórios que alimentam suas propriedades de investidores, eles esperarão com a lei na entrada da cidade. Não trazemos guerra, trazemos provas, água que eles não podem transformar em miragem. Mas as torres falam apenas a língua do mercado. Nosso tradutor é o advogado. Todos os olhares se voltaram para Cad. Ele sentiu como se cada cláusula que já havia redigido brilhasse em sua pele. Posso romper o espíndrio, disse ele, em voz baixa, mas resoluta. No entanto, as credenciais de um homem desaparecem rapidamente. Precisarei de saturação de uplin, cada barco, cada decodificador de rádio, transmitindo a mesma carta de código aberto assim que o array for neutralizado. Chame isso de carta de fluxo. Em termos simples, água é patrimônio, não propriedade. Um murmúrio se espalhou, a esperança venceu o ceticismo. Cad distribuiu pendrives codificados com o esqueleto da carta. Crianças os transportavam de nave em nave enquanto os mais velhos transformavam inversores solares em amplificadores de transmissão. Naquela noite, a flotilha flutuou sob terras espelhadas fragmentadas, refletindo uma lua inchada pela tempestade. Cacos de vidro balançavam como pétalas. Ao longe, as luzes da cidade manchavam o horizonte, os terraços superiores de Meridian ainda secos, cintilantes, sem perceber que um rio agora contrastava com o horizonte desértico. 2. Borda do Meridiano. A defesa do perímetro da cidade se manifestava como uma ponte ladeada por plataformas de dessalinização convertidas em torres de artilharia. Mas as plataformas foram projetadas para puxar salmoura, não para conter enchentes. A água invadiu seus dentes de admissão, causou curto-circuito nos compressores e deixou as armas tossindo faíscas. Guardas florestais se voltaram para linhas de reserva ao longo dos aterros da avenida, onde os plantadores outrora abrigavam esculturas de seca. Eles dispararam sinalizadores, pintando o rio com cordões fluorescentes, mas a correnteza ignorou a cor. Luke seguiu em direção a um bueiro de manutenção sob uma hidroestátua cívica, um monumento obsoleto, ironicamente intitulado O Gole Eterno. A ferrugem descamava de seu copo gigante enquanto os botes desapareciam um a um na escuridão atrás do pedestal da estátua. Lá dentro, ecos ecoavam, o bueiro se fundia com os canais de serviço que serpenteavam como teias de aranha sob o distrito financeiro. Aqui, a flotilha se fragmentou, embarcações menores encurraladas em hidroelevadores, subindo em direção a bueiros, barcaças maiores permaneceram abaixo, armazenando suprimentos de emergência em plataformas de metrô, agora com água até os joelhos. Marrow liderou equipes em terra para distribuir recipientes com a inscrição somente despejo grátis.
Sempre que um morador tentava escanear o QR Code do recipiente para obter a licença, a tela exibia a mensagem "Nenhum livro razão encontrado", uma negação que se espalhou pelas redes sociais como um incêndio. Enquanto isso, Cad e Luke se arrastavam por um corredor pavimentado com logotipos corporativos, transparentes devido a décadas de polimento de zeladoria. Eles emergiram em um subsaguão do Spindle, onde portões de segurança antes brilhavam com ornamentos algorítmicos, mas agora estavam desligados. O troiano havia se enterrado mais fundo do que Cad esperava. Catracas abertas, elevadores de gravidade exibiam núcleos de depuração. Vestiram jaquetas de guardas recuperadas para se esconderem da lama. Luke escondeu o rifle dentro de uma mochila de manutenção. Cad pegou uma ficha de identificação que havia arrancado de um policial afogado, reescreveu sua tarja magnética com suas próprias credenciais inativas e rezou para que os relógios do sistema continuassem confusos. O elevador os levou para cima em um silêncio assustador. Os canais de música haviam caído em estática. Através das paredes de vidro, eles vislumbraram Meridian mergulhando no carnaval, praças com danças da chuva espontâneas, letreiros de neon exibindo a palavra "parada do mercado" em âmbar desesperador, drones presos no ar em loops de segurança. A água golpeava os telhados como baquetas de tímpanos. O elevador parou no nível 47 do nodo, saguão de conformidade. Os corredores ali brilhavam com um branco estéril, mas luzes estroboscópicas de emergência emitiam um brilho vermelho nos adesivos do piso, eco do protocolo de fortificação de dados. Cad guiou Luke por portas ainda lacradas em direção a uma escada de serviço sem identificação que subia até um sótão crio-resfriado, onde aglomerados de nodos terciários zumbiam. Na metade do caminho, sensores de movimento apitaram e uma torre de drone girou a partir de aberturas escondidas. Luke mergulhou, deslizando sob seu arco. Cad congelou, o coração disparado dentro das costelas. O módulo óptico da torre piscou, tentando validar o usuário. O distintivo hackeado de Cad, ainda molhado com água do bueiro, grudou em seu peito. Um halo verde se formou ao redor dele, depois falhou, gaguejou e se estabilizou em aceitar. A torre desligou novamente com um gemido resignado. Luke soltou um palavrão que embaçou o ar. "Suas velhas chaves fantasmas ainda encantam máquinas", sussurrou ela. "Quantos cofres você alinhou com esse truque?" "O suficiente para me condenar", ele respondeu, e subiu. 3 chaves mestras do fuso. O sótão do nó era uma catedral de gelo, corredores verticais de servidores de grafite exalando um hálito fresco de vapor. Cada rack carregava o peso de 1 bilhão de microcontratos, transações de água, derivativos de seca, futuros emocionais protegidos contra projeções de chuva. E cada hack, graças ao Trojan, emitia alertas âmbar de risco à integridade, circulando mais rápido do que os olhos humanos conseguiam rastrear. Luke guardava bem a escada enquanto Cad navegava pela grade do mezanino em direção a um console coroado por uma diadema de fibra ótica. Ele inseriu seu Shard Drive, invocou o Shell Root e sentiu o reconhecimento do sistema pulsar através dos circuitos do piso. Mas a rede, como um animal ferido, agora se debatia. Contra-scripts lutavam contra seu código, isolando segmentos, decepando pernas para salvar o torso. Ele digitou até os pulsos do Eren, sequências de injeção pseudolegais disfarçadas de adesivos de conformidade de emergência. Uma buzina soou mais profundamente dentro da torre, a diferença de tom indicava acionamento manual. Alguém com maior autorização havia chegado. O console de Cad cuspiu vermelho. Supervisão local autorizada, Devan. Drusilla Van, a presidente da Aquilex, que, segundo rumores, mantinha o sangue hiperdestilado. Nas salas de reunião, era chamada de Viúva Seca. Cad se perguntou se ela reconhecia sua caligrafia digital. Ele acelerou a mobilização, redirecionou as coordenadas-alvo da matriz para uma latitude e longitude nula acima dos desertos oceânicos, espaço sobre água, água sobre espaço, um ciclo de absurdos. Então, semeou a conta de fluxo em cada espelho de livro-razão, uma carta condensada em uma frase elegante. A água é um elemento vital e não pode ser dona de nada, qualquer registro que diga o contrário perde o domínio. Os sistemas gaguejavam, alguns rejeitando, outros aceitando, mas, crucialmente, nenhum sinalizando como vírus, parecia uma cláusula, e cláusulas eram sagradas ali.
Ele selou a transmissão com um invólucro de criptografia que exigia auditoria moral humana, uma função corporativa extinta, abolida para poupar a paciência dos acionistas. Nenhum executivo vivo conseguiria abri-la sem ressuscitar o próprio departamento que haviam assassinado. Contenção atenuada. Handshake de matriz cancelado. No entanto, linhas de código ainda vazavam pelo console, a contraforça de Van mastigando bordas, localizando brechas. O patch de CAD duraria minutos, talvez uma hora. Suficiente? Talvez apenas se a chuva continuasse caindo por tempo suficiente para a memória do solo se consolidar. Ele deu um puxão no drive. Somos fantasmas de novo, disse a Lux. Mas atrás deles, um chiado de pressurização anunciou a chegada de uma companhia. Uma porta de segurança embutida nas pilhas de servidores se abriu. 3 guardiões saíram a passos largos, com armaduras negras como ardósia e viseiras de cobre. Entre eles, caminhava a própria Drusilla Van, imaculada em um traje de hidratação que canalizava a condensação para ampolas de vidro em suas clavículas. As ampolas brilhavam como safira, um sermão visual sobre seu domínio sobre a sede. Cad sentiu Lux levantar o rifle, mas sussurrou, ainda não. Seu pulso batia forte, a lembrança do jargão da sala de reuniões inundou sua garganta. Van o encarou como se fosse um fungo curioso. Conselheiro Rivers, disse ela. O senhor trocou louros por lama. E você ainda colhe fantasmas, ele respondeu, surpreso com sua firmeza. Ela gesticulou para os servidores, agora com a luz bruxuleante da tempestade. Vocês encenaram um espetáculo. Mas quando a conta chegar, o mundo ainda precisará de arbitragem. Voltem. Redijam os termos. Em vez disso, licenciaremos a precipitação. Uma migração elegante. Lux riu uma vez, um som tão áspero que a assustou. Cad balançou a cabeça. A chuva recusa a fatura. Ele ergueu o pendrive como se fosse um artefato. E o livro Razão agora traz uma cláusula que exige uma consciência. O sorriso de Van se atenuou. Ela inclinou a cabeça, um guardião ergueu uma lança de choque. Consciência pode ser comprada. Diga-me o seu preço. Cad se colocou entre Lux e a lança. Sangue já pago, disse ele. Bateu no corte na palma da mão, há muito tempo limpo. O seu está atrasado. Van suspirou como se estivesse entediada. Ela estendeu a mão para um console de pulso, um retransmissor de drones acima despertou com um zumbido. Mas antes que ela pudesse tocar no comando, o sótão inteiro estremeceu. Um alarme de impacto soou, rompimento hidrostático piso 30. O rio havia se infiltrado nas fundações da torre, a pressão da água atingindo os elevadores e rompendo as vedações de lastro. Lux aproveitou o momento, disparando um único arco que lambeu o conduíte do teto. As linhas de irrigação se romperam, o líquido de arrefecimento choveu, causando um curto-circuito na ótica do visor. A escuridão foi perfurada por um flash. Confuso, Cad empurrou Van para trás, contra um suporte, suas ampolas de hidratação se estilhaçaram, derramando um azul precioso em sua frente. Ela gritou, um som não de dor, mas de insulto. Lux arrastou Cad em direção à escada. Os guardas se recuperaram rapidamente, mas o chão se inclinou enquanto as placas estruturais rangiam. Jatos de água mineral irromperam da ventilação, encharcando os processadores e transformando o grafite em fogos de artifício efervescentes. Eles mergulharam escada abaixo enquanto colunas inteiras de nós tombavam como dominós. A última coisa que Cad viu antes da escotilha se fechar foi Drusilla Van agarrando suas ampolas quebradas, os dedos escorregadios com a mesma mercadoria que ela tanto venerava. 4. Torrent acima, torrent abaixo. A gravidade ajuda os justos, alguém disse uma vez, e esta noite a gravidade pertencia à inundação. Cad e Lux desceram 13 níveis por rampas de emergência que os lançaram em um mezanino já com água marrom subindo até os joelhos. Portas corta-fogo se fecharam automaticamente atrás, prendendo os guardiões acima. Eles lutaram por corredores onde murais de triunfo corporativo agora fluíam como segredos em aquarela. Ao chegarem à praça, o espetáculo surpreendeu até Lux. O cânion de arranha-céus de Meridian havia se transformado em uma bacia.
Módulos de trânsito flutuavam como lanternas. Cidadãos vadiavam, atordoados, alguns chorando, outros rindo, todos encharcados. Os outdoors dos projetores falhavam, exibindo fragmentos da lei do fluxo em fonte fluida. A água é sangue vital inacessível. Livros relativos tornados nulos. Mais 3 linhas, depois reinicie, depois novamente, imparável. As equipes de terra da Marrow distribuíram canudos para sifões e ensinaram executivos com mocassins de grife a filtrar água de sarjeta. Ninguém recusou. A hierarquia da sede entrou em colapso mais rápido do que os mercados de crédito. Sirenes de subestações com problemas se misturavam aos hinos entoados pelos anciões da família Kefera, que ficavam nos degraus dos prédios recitando as bênçãos da chuva em línguas nascidas no subsolo. Lux apertou o braço de Cad, apontando para o céu. As nuvens haviam se desfeito em farrapos, mas em vez de recuar, ciclavam, um motor convectivo natural redescoberto acima da ilha de calor de concreto. Mais chuva se aproximava. Naquele momento, Cad compreendeu, com ou sem matrizes, a hidrosfera, uma vez estimulada, escolhia sua própria matemática. A veia materna havia se tornado ciclo materno. Ainda assim, a retaliação viria de outras formas: legal, letal, digital. Drusilla Van não se afogaria silenciosamente. Os servidores destruídos eram backups, arquivos principais replicados externamente. A lei do fluxo se espalhou, sim, mas a permanência exigia administração, governança comunitária, não apenas sabotagem. Medulos alcançou, com os olhos em chamas. Portões da cidade abertos, disse ele. As pessoas seguem o rio em direção ao exterior, algumas em direção a torres com cisternas vazias para ensinar a colheita. Mas ainda precisamos de uma âncora da aliança. A chuva vai parar, recomeçar, ciclo, sim, mas precisamos defender sua mente. O olhar de Cad se fixou na silhueta rachada do Spindle, atingido por um raio, mas ainda de pé. Então, transformaremos o Spindle de livro-razão em farol, disse ele. Transmitiremos protocolos de hidrologia de código aberto em suas operadoras. Ensinaremos cada região a mapear, compartilhar, reabastecer. Ele olhou para Lux, para Marrow, para os milhares em movimento. Escreveremos novas leis gravadas em cursos d'água, não em pergaminho. Lux apoiou a coronha do rifle no chão, como se estivesse fundando uma bandeira. Primeiro sobrevivemos esta noite. Depois, escalamos. Acima deles, os níveis superiores do Spindle tremeluziam, alguns andares escuros, outros estroboscópicos, como se a torre estivesse debatendo sua própria lealdade. Cad sentiu exaustão pesar sobre seus ossos, mas, ainda mais fundo, ardia uma clareza que ele nunca experimentara em salões corporativos, a consciência de que a redenção não era um destino, mas sim um movimento, uma corrente com a qual se aprende a nadar, braçada após braçada, contra a ressaca da memória. Ele abriu seu cantil destruído, virou e observou a última gota medida na fábrica cair despercebida na enchente. A noite tinha gosto de cobre e ozônio, um silêncio carregado que se instalou sobre Meridian como a respiração presa antes do veredito. Nuvens de tempestade ainda tingiam o céu a leste, mas acima do distrito financeiro submerso, uma única estrela esfarrapada brilhava, como se os céus estivessem testando o novo apetite da cidade por luz. Cad Rivers estava imerso até os joelhos no escoamento da antiga Avenida Venture. Ao seu redor, a família Kefera e cidadãos recém-libertados trabalhavam lado a lado, instalando cabos de fibra resgatados de quiosques de dados escuros, erguendo mastros de bambu canibalizados de jardins em terraços, conectando cada antena de drone roubada a uma rede de retransmissão improvisada. Cada nó transmitia a mesma saudação sussurrada em 43 idiomas, dialetos e esquemas de código, Bill of Flow, edição provisória 0.0.1, propagação irrestrita. Receptores distantes já ecoavam a mensagem, vilarejos nas montanhas, plataformas de tundra, enclaves na selva há muito tempo descartados como zonas de consumo inviáveis. Todos eles responderam com uma palavra, escrita em verde fósforo no repetidor portátil de Cad, recebido. No entanto, a obra era apenas metade de um rio, a outra metade se elevava acima, o eixo, rachado e bruxuleante, ainda segurando sua coroa de elos orbitais.
Para que o projeto de lei se enraizasse mais fundo do que qualquer contra-roteiro, eles precisavam agarrar a garganta do eixo, o deck da matriz da coroa no nível 137, onde o Plinka Laser lançavam pacotes para todos os satélites hidrômetros ainda em escuta. Se conseguissem sobrescrever a chave mestra do deck, todos os satélites dissecadores parariam de aceitar instruções de licença fechada. Em vez disso, esperariam hidromapas de acesso aberto atualizados por coletivos de cidadãos. A arma se tornaria uma lente. Lux, com um rifle remendado nas costas, caminhou até Cad. Sob o flash intermitente dos postes de luz fraca, suas pálpebras pareciam feridas, mais claras. Os batedores dizem que os guardiões se reagruparam dentro da rotunda da Praça dos Spindly, relatou ela. Eles retiraram energia das baterias de emergência. Os drones voltaram a patrulhar, mas há intervalos entre as varreduras, 11 segundos de ponto cego a cada minuto. Ela lhe entregou um pedaço de pano que antes era branco. Eu roubei isso do escritório de um corretor. Ele tentou usar como bandeira de trégua. Agora é uma funda. Cad prendeu a tipóia ao redor do antebraço queimado. Não sentia mais a antiga ardência, apenas uma estranha flutuabilidade, como se seus ossos tivessem finalmente trocado a contabilidade pela corrente. Do outro lado da praça, pilares holográficos crepitantes exibiam dados contraditórios. Índice global de seca, suspenso piscava ao lado de Aquilex, operações normalizadas. A realidade havia se bifurcado, e ambas as versões disputavam o mesmo palco. Marrow emergiu da multidão como um pilar esculpido pela enchente, acompanhado de uma dúzia de crianças esfarrapadas. Carregavam rolos de cabo isolado mais grossos que seus braços. Pistolas de raio, disse ele, batendo no rolo. Polímero condutor roubado das armas de dessalinização. Jogue isso das aletas de aterramento do Spindly direto no rio. Quando a próxima linha de tempestade chegar, a torre se tornará uma antena de transmissão do tamanho de uma montanha. Seu sorriso brilhou ferozmente. Nem mesmo uma viúva seca pode cobrar o céu por isso. Infiltração. Janelas de 11 segundos. A equipe de assalto se formou rapidamente. Lux, Marrow, Cad, 4 corredores que influentes em sistemas de dutos e 2 ex-técnicos da Varden resgatados durante a brecha do rio. Técnicos agora ansiosos para desertar depois de verem carteiras de ações afundarem em tempo real. Cada corredor carregava uma bobina do polímero condutor. Lux carregava o rifle. Cad guardou seu último drive de fragmento, um fragmento semeado com a quase final conta de fluxo e um script de desbloqueio para a trava quântica do deck da coroa. Eles se moveram silenciosamente pela praça durante o segundo ponto cego, com as botas chapinhando silenciosamente. Sirenes soavam em algum lugar mais distante da cidade, as torres discutiam entre si. Um drone de propaganda caído faiscava acima, com sua voz gravada falhando. Célebre hidratação com responsabilidade, respons, reis, até finalmente sibilar. Guardiões se aglomeraram na entrada da rotunda, escudos de evacuação interligados, lanças de luz zumbindo. Suas armaduras ainda brilhavam, mas suas viseiras estavam remendadas com fita adesiva para bloquear a condensação. A chuva havia se tornado sabotagem. Lux assinalou a contagem, 8 visíveis, pelo menos mais 6 dentro das sombras do vestíbulo. Marrow acionou um sinalizador magnético em um hidrante próximo. O sinalizador irrompeu sob a luz do dia de magnésio, e o vapor subiu em forma de nuvem. Os guardiões se prepararam por reflexo contra disparos imaginários, e naquele segundo fulminante, o fuzil de Lux disparou. Flechas de pulso eletromagnético perfuraram baterias de lanças, deixando 4 trajes às escuras. Cad e os agentes Kim passaram furtivamente enquanto Lux e Marrow formavam arcos de cobertura, com a água chiando das bobinas de cano. Lá dentro, a rotunda pulsava com um vermelho de emergência. Estátuas de antigos CIOR, monólitos de bronze polido, jaziam tombadas ou semi-submersas, com suas placas parecendo epitáfios irônicos. Os elevadores do Covenant Court surgiam à frente, mas os poços centrais estavam lotados até a metade da porta. Os corredores subiam pelas escadas, uma aberração estonteante de escotilhas de acesso e dutos de serviço com um cheiro de mofo e compósitos queimados. Andares 25, 46 e 71. Cada patamar mais denso de vapor onde as salas de nós refrigeradas falharam.
Eles encontraram resistência dispersa, 2 robôs de segurança interna ainda em rota automatizada, um hidrólogo em traje de proteção tentando resgatar núcleos de dados. Cad desarmou os robôs por comando de voz, eles ainda reconheciam credenciais jurídicas e administrativas, e deixou o hidrólogo ficar com seus núcleos em troca de instruções para o elevador auxiliar que contornava os andares de troca de carbono. "Água é de graça, amigo", disse ele ao homem. "Leve sua pesquisa para onde ela possa respirar." O hidrólogo hesitou e então sussurrou: "Há uma escada manual atrás dos tanques de isótopos. Van a usou uma vez durante os exercícios." 2. O contra-ataque da viúva seca. No 120º andar, a torre estremeceu, uma oscilação anormal. Os estroboscópios de emergência mudaram de vermelho para âmbar. Um dos ex-técnicos da diretoria praguejou: "Isso é uma varredura de repolarização. Eles estão tentando eliminar nanoetiquetas não autorizadas." "Sua funda, minhas luvas, qualquer coisa não registrada pode se fundir ao osso." Cad percebeu a estratégia. Van havia acionado uma purga eletrostática que queimaria todos os fragmentos eletrônicos não licenciados, incluindo as bobinas de polímero condutor. Eles tinham minutos para chegar à coroa antes que a purga se iniciasse. Marrow rosnou. "Então terminamos em uma corrida só." Abriram uma escotilha de serviço. Além dela, um poço vertiginoso subia 200 metros até um círculo tênue de garoa iluminada pelo dia, o subsolo do convés da coroa. Uma treliça de degraus de manutenção ladeava o poço, escorregadio, deformado por terremotos recentes. Cad prendeu a bobina do cabo ao cinto, inspirou fundo e começou a subir. Cada degrau queimava com um frio de urtiga através das luvas. No meio da subida, uma estática crepitava no metal, um prenúncio da purga iminente. Lux desceu, murmurando uma ladainha num jargão gutural do deserto, uma prece ou uma lista de verificação mecânica, ele não sabia dizer. A 70 metros do fim, a purga começou. Uma coroa prateada explodiu ao longo do poço, rasgando tinta e transformando-a em plasma. Energia perfurou as bobinas que elas carregavam, iluminando as cordas de polímero como serpentes de neon. Cad sentiu sua funda se apertar com o calor, sentiu o cheiro de algodão queimado, mas o polímero sobreviveu, a liga de dessalinização roubada, projetada para absorver eletricidade. "Continue andando", gritou ele através da névoa de ozônio. Acima, a escotilha do piso do convés brilhava. Ele a alcançou primeiro, enfiou a borda de titânio do drive de fragmento entre a costura e a trava e girou. A escotilha estalou, exalando uma lufada de vento frio carregado com a luz estelar enevoada, nível 137, platô no topo da torre mais alta do que antes era um mundo sedento. 3. Deck Crown Array. O convés se estendia como um avião de obsidiana salpicado de mastros esqueléticos, uma floresta de óticas de comunicação a laser, antenas parabólicas de fase e turbinas de reserva em flor girando na brisa da tempestade. A vista os surpreendeu, meridiano abaixo era um delta cintilante. Rodovias brilhavam como rios entrelaçados, fontes de praças transbordavam, sarjetas de ruas laterais jorravam para o céu. Ao longe, o rio recém-nascido esculpia uma cicatriz brilhante no cinturão de vidro em direção ao brilho tênue das grades das torres sobreviventes. Mas o convés da coroa não estava vazio. Drusilla Van estava no pedestal de controle central, com a capa esvoaçando. 6 guardiões de elite aladeavam, com os servos do exoesqueleto gemendo sob a chuva ácida. O núcleo quântico do pedestal de controle brilhava em violeta, transmitindo novas credenciais. O olhar de Van perfurou Cad. "Desertor Rivers", disse ela, a voz ecoando pelo amplificador de garganta, ressonante e fria. "Afaste-se. Estou reescrevendo os futuros da água. A Clex indenizará as perdas, e o mundo esquecerá sua birra." Cad viu os dados em tempo real atrás de si, matrizes de dissecadores aquecendo, coordenadas de alvos retornando lentamente para células meteorológicas povoadas. Os hidromapas de acesso aberto piscavam nas margens, o Império reafirmando seu cálculo. Lux ergueu o rifle, os guardiões nivelaram escudos de plástico que se desdobraram como pétalas de ferro. Impasse. A chuva sibilou. Cad deu um passo à frente, com a palma da mão erguida, sem outra arma além da bobina do cabo.
Drusilla, esta torre foi projetada para cobrar o próprio fôlego. Esta noite, o fôlego fixou seu próprio preço. Afaste-se. Que o mundo pague com gratidão em vez de sangue. Ela quase sorriu. Gratidão nunca rendeu dividendos. Então, para os guardiões, removam-nos. 2 trajes atacaram. Luke se ajoelhou, mirou e disparou. O rifle de bobina disparou arcos que detonaram nos atuadores de joelho do primeiro traje. O segundo mergulhou para o lado, mas Marrow balançou a bobina condutora como um chicote. O polímero chicoteou o visor do traje, descarregando corrente residual de purga. O visor implodiu para dentro em fogos de artifício de vidro. Mas os outros 4 pressionaram, escudos erguidos. Cad sabia que eles o esmagariam com o desgaste bruto. Ele olhou para a tempestade-mãe que se formava ao norte, raios bifurcados gravando nuvens como circuitos úmidos. A bobina de polímero em sua mão de repente pesou como destino. Ele gritou para Lux, aterre a bobina. Marrow entendeu na hora. Eles correram em direções opostas, desenrolando o cabo pelo convés, enrolando os pilares de sustentação, formando um X vasto e cintilante cujo ponto central se alinhava com o pedestal e com o vã. Os guardiões tentaram cortar o cabo, mas ele se dobrou, religando-se aos ganchos moleculares. Cad subiu com dificuldade ao pedestal, alcançou o pedestal do núcleo quântico e inseriu o Drive Shard em um slot auxiliar. O script do Drive foi ativado. Protocolo de renúncia da coroa, aguarde a chave da tempestade. Aguardou um pico de energia de amplitude precisa, um raio. Van percebeu a armadilha. Ela investiu, mas Lux a interceptou, batendo a coronha do rifle contra as ampolas da clavícula de Van. O vidro rachou, água azul vazou como joias perdidas. Van gritou, mais de indignação do que de dor. Um trovão rugiu. Um raio atingiu para raios do Spindle. A carga percorreu as veias da torre, descobriu o polímero X, encontrou o núcleo quântico e explodiu para fora em um halo de fogo turquesa. Cada antena parabólica, mastro de laser e antena de drone no convés se iluminou como uma constelação. Naquele instante, o Shard Drive disparou, enviando a última conta de fluxo acompanhada de um comando, modo de secador, somente espectador. Satélites em órbita baixa piscaram, aceitaram um novo certificado raiz e bloquearam permanentemente as coordenadas proprietárias dos alvos. A autoridade hidrométrica mudou para o quórum de nós abertos, definido por enxames de sensores lançados momentos antes de barcos a remo rio abaixo, uma democracia de gotículas. Van cambaleou, o traje faiscando, a água escorrendo livremente das ampolas rasgadas. Chamas lambiam as bordas de sua capa. Ela encarou Cad através das lentes rachadas. Anarquia garante fome, sibilou. Ele respondeu suavemente, a comunidade garante a colheita. Guardas, com os ternos queimados, largaram as armas. Alguns arrancaram os capacetes para engolir a chuva. O relâmpago que se apagou deixou uma calma sinistra quebrada apenas pelas flores turbinas girando mais rápido, deleitando-se com a eletricidade. 4. Farol. O amanhecer sangrava prateado sobre os farrapos das nuvens. Cad, Lux, Marrow e os mensageiros protegeram o convés. Eles transportaram a bobina restante para reformar turbinas, ajustaram mastros de laser para transmitir tutoriais de hidrologia e configuraram um farol que transmitiu bio em um loop contínuo. Cidadãos subiram as escadas da torre, carregando mudas, drives de dados e perguntas. Ninguém exigiu permissão. Abaixo, Meridian evoluiu a cada hora. Aquedutos improvisados canalizavam o escoamento para zonas secas, jardineiros de telhado enxertavam trepadeiras coletoras de orvalho em passarelas, plataformas de dessalinização agora serviam como monitores colaborativos de enchentes. A economia da sede havia se transformado em uma ecologia de fluxo. Cad estava no parapeito onde o logotipo do Spindle brilhava. Uma equipe de resgate já estava removendo as letras de latão. Ele traçou caracteres invisíveis, fantasmas de sua vida passada, e então abaixou a mão. Luke se juntou a ele. Seus olhos, embora inflamados, refletiam água em vez de espelhar a escassez. Você parece mais leve, disse ela. Sinto-me vazio, admitiu. O vazio guarda mais céu.
Ela ofereceu uma ampola rachada, meio cheia, com a primeira condensação carregada pelo nascer do sol. Beberam juntos, sem sensores, sem medidores. Tinha gosto de telhados de cobre e gritos de gaivota, de possibilidade. Marrow chegou, tablet na mão. Sinal do Cinturão Sul. Os coletores de névoa se reiniciaram. Estão canalizando reservatórios direto para os alojamentos dos refugiados. Sem taxas de embarque. Ele fez uma pausa, com os olhos marejados. Sua cláusula venceu. Cad balançou a cabeça. Nossa! Ele olhou para o horizonte, onde as frentes de tempestade se moviam sem controle. A chuva vai passar, a seca vai voltar em algum lugar. Mas não será patenteada. E quando a sede voltar, as pessoas conhecerão os caminhos umas para as outras antes de conhecerem os caminhos para os mercados. Lux pendurou o rifle, uma relíquia agora mais do que uma arma. Então, conselheiro Rivers, o rio flui. Que conselho você mantém? Ele olhou para a cidade recuperada, depois para os céus costurados com cirros recém-nascidos. Eu continuo movendo água, disse ele. Gramática jurídica é um peso morto. Hora de aprender gramática fluvial. Marrow riu. Vou fazer o primeiro rascunho do dicionário. Abaixo, crianças brincavam nos riachos dos becos, perseguindo peixes neon recém-chegados em ruas que antes proibiam poças d'água. Acima, os mastros do Spindle brilhavam em verde, o pulsar de um futuro sem licença. Cad fechou os olhos. Ainda ouvia o velho martelo do tribunal, feito de gelo derretido, mas seus ecos estavam desaparecendo, substituídos pela música complexa de incontáveis gotas sem medida colidindo, se reunindo, recomeçando. Um veredito proferido em fluxo. Ele abriu os olhos para Lux, para Marrow, para o vasto experimento de misericórdia que se desenrolava abaixo e acima deles. Vamos trabalhar, disse ele.